Seja bem-vindo ao nosso canal Macharal, seja bem-vindo ao episódio número 2 da série de mensagens Masculinidade segundo o Rei Davi. Hoje nós vamos começar a explorar a história do Rei Davi com o tema O Processo e a Batalha. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, nós vamos iniciar esse segundo episódio da nossa série introduzindo a história do Rei Davi, lendo aqui um trecho e aplicando algumas coisas de quando ele aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Diz assim o verso 7. Vamos ler. Um trechinho do verso 7 diz assim: O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Esse é um trecho do que Deus fala aos ouvidos de Samuel, quando Samuel é enviado por Deus para ir na casa de um homem chamado Jessé para ungir o novo rei de Israel. Israel tinha um rei e era Saul, mas Saul não vinha fazendo a vontade de Deus. Saul não vinha cumprindo os propósitos de Deus para ele. Então Deus se aborreceu e disse: eu não quero mais Saul como rei de Israel. Vai na casa de Jessé, lá você vai encontrar um homem segundo o meu coração e lá você vai ungí-lo rei de Israel. Deus estava falando de Davi. Porém, Samuel chegou na casa de Jessé, pediu para que ele apresentasse os filhos dele. Olha, Jessé, vim aqui para a gente fazer uma célula, um discipulado, vamos sentar à mesa, vamos comer e tal. Me apresente os teus filhos. E aí lá vem, um por um, os filhos de Jessé. Homens grandes, homens valentes, homens de guerra, homens fortes, mas um por um passava pelos olhos de Samuel e Deus não confirmava que aquele seria o rei de Israel. E aí Deus diz exatamente a Samuel esse trecho que a gente lê. O problema, Samuel, é porque eu não vejo como vocês veem. Vocês só veem o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração. Ou seja, você lembra que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Então a riqueza de Davi não estava na sua estatura, na sua aparência, mas estava no seu coração. E se tem uma coisa que eu gostaria de dizer hoje aqui é: guarde o seu coração. Esse é o ponto 1 dessa mensagem, desse episódio. Guarde o seu coração. O que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Era o que o seu coração estava cheio. Do que está cheio o seu coração? Jesus lá na frente vai dizer: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde estão as tuas atenções? Para onde você tem voltado as tuas atenções? Onde você tem focado as tuas coisas? Será que é em Deus? Onde será que você tem acumulado tesouros, assim como Jesus disse? Será que você tem acumulado tesouros no céu? Ou você tem acumulado tesouros aqui nessa terra, onde a traça corrói, onde o ladrão vem e rouba? Guarde o seu coração. O mundo está contaminado, o mundo está cheio de pessoas más, o mundo está cheio de maldade, cheio de ganância, cheio de más intenções. E onde está o teu coração nesse momento? Teu coração está blindado, guardado pelo Senhor? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração das ofertas mundanas. Guarda o teu coração da prostituta. Guarda o teu coração da mulher vã, das coisas vãs, das vãs amizades. Guarda o teu coração em Deus. Esse é um ponto importantíssimo que nós podemos compartilhar hoje. Número 1, guarda o teu coração. Eu queria também ler um trecho do versículo 11 do mesmo capítulo 16 de Samuel, que diz assim: Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Respondeu Jessé: não, ainda falta o menor que está apacentando ovelhas. Ou seja, ele não era muito valorizado, me parece aqui. Passaram todos os filhos e olha que Jessé não sabia exatamente o que Samuel ia fazer ali. Mas Samuel não tinha recebido a voz de Deus ainda, dizendo: ok, pode ungir este. Ou seja, faltava alguém ainda. Então quando se passaram todos os filhos, Samuel pergunta: e aí, acabaram os teus filhos? Tem alguma coisa estranha aqui. Aí Jessé diz: não, ainda falta o menorzinho, tá ali apacentando ovelhas. E aí Samuel disse: então manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não estiver conosco. Então Samuel sabia que ali vinha o rei de Israel. Só que quando Jessé chamou, lá vem um jovem, aproximadamente 15, 16 anos,
franzino, não muito musculoso, não muito grande, de boa aparência, ruivo, a palavra do Senhor diz, mas tem algo importante que eu queria extrair aqui nessa oportunidade, que é, ainda falta o menor, ele está apacentando ovelhas. O mundo gosta de dizer uma frase, hoje eu ouço pouco, mas eu já ouvi muito o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Você já ouviu essa frase? Eu já ouvi muito. Só que eu reformulei essa frase e eu gosto de dizer o seguinte: Deus escolhe os ocupados e capacita os escolhidos. Por que isso é tão importante? Porque Deus, em toda a história, quando escolheu homens e mulheres para servir a Ele, todos esses homens e mulheres estavam ocupados, fazendo alguma coisa. Você pode ver Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar, se escondendo dos midianitas que estavam para invadir Israel. Então Deus aparece para Gideão e diz: homem valoroso, forte, valente, você vai liderar Israel para vencer os midianitas. E o resto da história é super interessante, você deve ler o livro de Juízes para entender melhor. Deus, quando encontrou Pedro e Tiago, eles estavam ocupados. Jesus os chamou quando eles estavam pescando e disse: ei, vem comigo, eu vou fazer vocês pescadores de homens. A viúva de Sarepta, quando o profeta chegou na casa dela, aquela história de que não vai faltar o azeite na botija e a farinha na panela, você deve lembrar, ela estava à porta da cidade colhendo gravetos. Deus foi e teve um grande chamado para aquela viúva. Quando Deus foi escolher Eliseu para substituir Elias, Eliseu também estava com os bois arando a terra. Então todas as vezes que Deus chamou alguém, esse alguém estava ocupado fazendo alguma coisa. E não foi diferente com Davi. Davi estava apacentando ovelhas. Mas não é qualquer ocupação, não é fazendo qualquer coisa, é uma ocupação de valor. Davi estava em uma ocupação, mas era uma ocupação de valor. Todos nós, como homens, devemos ter o orgulho de, em algum momento, quando alguém nos convidar para alguma coisa, poder dizer: não posso, estou ocupado. Tem coisa mais adulta, tem coisa melhor, tem coisa mais de homem do que dizer: não posso, estou ocupado, não posso, já tenho compromisso. Então você, homem, esteja sempre ocupado e com uma ocupação de valor. Isso é a melhor coisa que o homem pode fazer para dar honra ao seu tempo. Sempre estar ocupado com alguma atividade de valor. Nós estamos passando por uma geração muito difícil. Uma geração de jovens e adolescentes que não se ocupam. Uma geração de jovens e adolescentes ociosos. Uma geração de jovens e adolescentes que não se ocupam, não têm ocupação de valor, gastam o seu tempo em videogames, em computadores, em smartphones, em coisas que não agregam. E eu quero te dizer, jovem, eu não sei a tua idade que você está assistindo hoje, se você tem 15, 16, 17, 18 anos, que tipo de ocupação de valor você está tendo? Tem muito tempo sobrando, amigo? Então tem alguma coisa errada. Que tipo de coisas você está plantando hoje para a tua fase adulta? Que tipo de valores você está semeando hoje para a tua fase adulta? Tem muito tempo sobrando, muito tempo no sofá, muito tempo de frente da TV, muito tempo de frente ao teu smartphone, ao teu computador, jogando videogame ou não sei o que quer que seja. Então tem alguma coisa errada. Eu quero te dar um conselho hoje. Davi tinha 15 a 16 anos e estava apacentando ovelhas. Você pode dizer: ah, mas ele estava apacentando ovelhas, obrigado pelo seu pai, era o trabalho, talvez era um trabalho forçado, etc. Não. Você vai ver que ele tinha orgulho de ser pastor de ovelhas. Lá na frente, ele vai contar as histórias de como, sendo pastor de ovelhas, ele estava sendo preparado para vencer o gigante Golias, o gigante dos filisteus. Então, enquanto você está ocupando o seu tempo com ocupação de valor, jovem, você está sendo preparado para aquilo que Deus tem para você lá na frente. Então, não esteja desocupado, não esteja com o teu tempo ansioso, até porque o mundo bem diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Isso é uma grande verdade, principalmente nessa geração que vem aí, essa geração que não se preocupa em agregar valor, que não se preocupa, e muitas vezes isso é culpa também dos pais, mas isso é um assunto um pouco mais adiante. E você, homem?
Você tem também estado desocupado? Eu sei que você talvez esteja trabalhando bastante, né? Mas o que você tem planejado para ganhar mais dinheiro? Você já tem novas ideias de como ter uma renda extra? Você já tem novas ideias de como se especializar no teu negócio e ser promovido pelo teu chefe? Você tem gastado o seu tempo, nem que seja um mínimo intervalo, para estudar um pouco sobre o assunto que você lida na sua empresa, para se aperfeiçoar, para fazer um curso? Então eu quero dizer que todos nós temos a oportunidade hoje, principalmente nesse mundo informatizado, de agregar valor, de agregar conhecimento, de crescer. Que tipo de futuro você tem idealizado para você e para sua família? Já descobriu como ganhar mais dinheiro para dar mais conforto a você, aos seus filhos, à sua família, para ir morar numa casa melhor, para ir morar num lugar legal? Ou você está realmente conformado com tudo que você tem vivido? Está realmente conformado com aquilo que você tem conquistado? Ou você quer realmente avançar e galgar lugares maiores? É necessário tomar uma atitude hoje. Caça aí no seu dia, se você realmente não tem de onde tirar, de onde poupar distrações para se especializar, para crescer, para avançar na tua profissão, para ganhar conhecimento. Então vamos avançar na história. Eu quero ler com você aqui o versículo 17, algo muito interessante que acontece aqui em 1 Samuel 16, 17. É assim, ó. Disse Saul aos seus servos. Saul era o rei de Israel, certo? Disse Saul aos seus servos: buscai-me um homem que toque bem e trazei-o para mim. E aí alguém responde e diz assim: eu vi um filho de Jessé, o belemita, que toca bem, é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Veja só, o Espírito do Senhor tinha sido retirado de Saul por conta da sua desobediência. Então não havia mais paz no coração de Saul. Saul havia atormentado, passando por dificuldades na sua alma, no seu espírito. Então ele queria um homem que tocasse bem, que pegasse algum instrumento, uma harpa e tocasse, para ele se sentir bem, para ele relaxar, para ele ficar mais à vontade. E aí algum dos seus servos diz assim: eu vi um jovem, o filho de Jessé, o belemita, homem que sabe tocar bem. Só que o jovem que está descrevendo ali, Davi, ele não para por toca bem. Ele acrescenta outras atribuições para Davi. Ele diz tocar bem. Aí ele diz: é forte e valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Perceba que a pergunta de Saul é uma qualidade, mas a resposta do moço a respeito de Davi são diversas, 5 ou 6 características. Eu quero perguntar a você hoje: o que é que tem dito ao seu respeito as pessoas que te conhecem? Quando perguntam por você, quando perguntam quem é você, que tipo de atribuições, que tipo de fama você tem, que tipo de características as pessoas lembram de você, que tipo de atribuições as pessoas te dão. Veja o currículo de Davi. Veja o currículo expandido de Davi aqui, com várias habilidades. Eu quero te dizer, meu querido, que a principal dessas é no final do 17 e no final do 18, o qual o jovem diz assim: e o Senhor é com ele. Ou seja, ele era reconhecido pela sua espiritualidade. Além das coisas que Davi sabia fazer, tocar bem, é forte e valente, homem de guerra, é de boa aparência, sabe falar bem, é simpático, é um jovem maravilhoso, e o Senhor é com ele. Como está a tua reputação espiritual diante das pessoas? As pessoas sabem que você é cristão? O pessoal do seu trabalho sabe que você é cristão? O pessoal da tua rua, os teus vizinhos, sabe que você é cristão? Você tem dado um bom testemunho? As pessoas podem se referir a você como um cristão de valor? Como uma pessoa que guarda os princípios de Deus? Como uma pessoa que é exemplo para a sociedade? Como uma pessoa que espelha Jesus? Será que as pessoas no final da descrição do que conhecem de você pode dizer: e o Senhor é com ele? Essa é a minha grande pergunta para você hoje.
E tem algo importante que eu queria frisar como o terceiro ponto dessa nossa mensagem. Adquira habilidades extras. Esse é o terceiro ponto. Por quê? É sempre possível e necessário adquirirmos habilidades extras. Principalmente nós, homens. Nós precisamos adquirir habilidades extras. Se você fosse chamado por um grande empresário para uma entrevista hoje, um milionário que queria alguém para trabalhar por ele, e ele fizesse uma entrevista com você, ele te perguntasse, me fala aí as tuas habilidades. Quais coisas você poderia dizer que você consegue fazer, que você sabe fazer? Que tamanho seria a sua lista das coisas que você sabe fazer, das coisas que você executa bem? E você, jovem solteiro, se uma boa pretendente chegasse para conversar com você, etc., você precisasse puxar uma conversa, que tipo de assunto sai de você? Que tipo de pretendente você é? Será que você é uma pessoa realmente interessante? Será que existem habilidades extras, conhecimentos extras que você saiba expressar, que você saiba falar? Ou será que você só sabe falar de videogame, de joguinhos de celular, etc. Ou a nova série que vai surgir no Netflix? Então, habilidades extras podem te tirar do sufoco. Perceba que Davi era pastor de ovelhas. E Saul mandou chamá-lo. E lá no verso 21 a gente vai ver que ele é chamado, ele é aprovado por Saul. Saul passa a amar Davi e promove ele como escudeiro do rei. Então, era boa a profissão de Davi? Certamente preparou ele para grandes batalhas. Só que certamente era uma profissão que deixava ele no sol o dia todo, deixava ele com cheirinhos de ovelha, né? Não deveria ser lá 100% agradável, era algo que realmente é luta. Tanto é que lá na frente a gente vai ver que ele descreve que ele teve que lutar contra um leão e outro dia contra um urso que queria roubar uma das suas ovelhas. Então, é uma profissão difícil. Aí o que é que acontece por conta da habilidade extra que Davi tinha de tocar bem harpa? Quando ele recebeu uma oportunidade, ele executou bem e ele foi promovido como escudeiro do rei e passou a viver no palácio. Quando você lê direitinho essa história, você vai ver, ele passou a viver no palácio. Saul pede permissão para que Jessé permita que ele more lá com o rei, seja o seu escudeiro. Que tipo de habilidades extras, homem, você tem? É interessante a gente poder aprender outras coisas, por exemplo, como cozinhar, tocar um instrumento, pintar, lutar, fabricar coisas manualmente, saber sobre economia, política, filosofia, poesia, religião, tiro. Que tipo de habilidades você tem adquirido? Ah, mas como é que eu vou adquirir habilidades e tal? E para que isso vai me servir? Eu, por exemplo, sou o cara do YouTube, né? As coisas que precisam muitas vezes fazer aqui em casa, eu já economizei pra caramba por causa do bendito YouTube. No YouTube nós encontramos de tudo, de videoaula, de filosofia, a como consertar um vaso sanitário. Quantas vezes eu consertei coisas aqui em casa, eu fabriquei, eu fiz coisas aqui em casa vendo coisas no YouTube. O YouTube te faz economizar dinheiro. O YouTube não é só para você ficar vendo videozinhos engraçados ou vendo esporte, os gols, etc. É para se adquirir conhecimento, é para se adquirir habilidades extras. E você precisa de habilidades extras. Você economiza, além de você economizar, se você quiser, através do YouTube você passa a ganhar dinheiro por conta das coisas que você tem a possibilidade de aprender lá. Então, esse é o meu incentivo para você. E eu vou revisar aqui os 3 pontos que a gente falou nessa oportunidade, nesse episódio. Primeiro, guarda o teu coração. Que o teu coração esteja guardado em Deus. E seja bloqueado para as coisas que vêm do mundo, para as tentações que vêm do mundo, para as tentações que vêm através de mulheres, através dos teus amigos, através de consumo de drogas, etc. Guarde o teu coração. Teu coração pertence à tua esposa. E se você não tem uma esposa ainda, guarde o teu coração para aquela que virá. Guarde o teu coração em Deus. Segunda, se mantenha ocupado. Esteja sempre ocupado e ocupação de valor. E terceiro, adquira habilidades extras. Então, essa foi a nossa explanação hoje do nosso segundo episódio em
1 Samuel no capítulo 16 e extraindo esses 3 pontos para a nossa vida. Eu espero que você tenha aprendido bastante, eu espero que você esteja disposto a colocar em prática tudo aquilo que nós explanamos nesse vídeo. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal, compartilha, curte, deixe seu comentário aqui o que é que você achou desses 3 pontos, o que é que você precisa melhorar, interage aí com a gente no nosso canal no YouTube para fortalecer essa mensagem, compartilha com um amigo seu, aquele que de repente não nos conhece ainda, fortalece essa mensagem que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Vamos aplicar tudo isso e vamos crescer em nome de Jesus. Deus te abençoe, Macharal. Até a próxima. Wake up, sleepy, wide awake!